Breno Bidon e Pedro Raul evitam o que seria uma derrota do Corinthians na Neoquímica Arena. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora estou aqui também me aventurando, começando esse projeto de canal de YouTube. Não repara, te aproxega, te inscreve. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like. Se tiver gostado muito ou se entender que faz sentido, manda para alguém, que ajuda bastante. Chegamos aos primeiros 7 mil inscritos, por que não pensar em 8 mil antes do fim do Campeonato Paulista? Estamos na terceira rodada essa que foi de clássico. Eu tô aqui na zona mista da Neoquímica Arena, que é por onde passam os jogadores que conversam com a imprensa. Hoje, Breno Bidon, autor do gol de empate diante do São Paulo, e também Pedro Raul, ele que foi autor da assistência para o gol do Breno Bidon. O Corinthians recebeu o São Paulo na Neoquímica depois de uma derrota por 3-0 para o Red Bull Bragantino. É verdade, com um time bem mesclado no meio da semana. Aí o técnico Dorival Júnior, ele coloca para esse clássico contra o São Paulo o que ele tem de melhor à disposição, quase isso. Tem uma mudança, a gente está falando do ataque, né? Pela terceira vez o técnico Dorival Júnior mexe no ataque nessa temporada. Primeira rodada contra a Ponte Preta tivemos Guinegão e Vitinho. Na segunda rodada contra o Red Bull Bragantino tivemos Guinegão, Vitinho e Pedro Raul. E nessa terceira rodada, Yuri Alberto pela primeira vez já podendo atuar como titular, fazendo dupla com o Kaique. O Corinthians chegou com o Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. No meio de campo, o Ranieri voltando, o André, o Bidon, o Carrijo, e na frente então Yuri e Kaique. Vou parar para fazer essa lista e já volto. Bom, vocês viram aí, conversei então com o Breno Bidon, né? Já tinha conversado com o Pedro Raul e perguntei para ele, porque por enquanto ele tem 3 anos de profissional no Corinthians, 3 gols marcados, esse foi o terceiro. Mas esse Breno Bidon de hoje, que leva a camisa 7 às costas, é um Breno Bidon da metade do ano passado, a primeira metade, e principalmente diferente da de 2024. E aí perguntei se ele imagina que agora, essa temporada, ele possa fazer um pouco mais de gols, ainda que não seja exatamente a função dele. Ele disse que sim, que é isso que ele espera, ele se prepara para isso, ele se cobra muito para isso e, logicamente, comemorou muito o fato de ter ajudado o Corinthians a construir esse empate diante do São Paulo, estando o Corinthians aí desde a reta final do primeiro tempo, né, atrás do marcador. Inclusive, falando sobre o clássico, foram 22 clássicos desde a criação da Neoquímica Arena, ou seja, de 2014 para cá, 12 anos. O São Paulo foi vencer a primeira vez no Paulistão de 2024, ou seja, 10 anos depois, e hoje o São Paulo estava construindo o que seria a segunda vitória. Não aconteceu, então em 22 jogos aqui, entre as duas equipes, Corinthians e São Paulo, o tricolor só venceu uma única vez. Aí eu passei a escalação ali para vocês, né? Trouxe uma novidade, que é Ranieri recuperado de um problema no tornozelo esquerdo, já sem sentir tantas dores, sem ter limitação nos movimentos. Foi uma das novidades para esse jogo, né? Já começando como titular, aos poucos o Corinthians vai contando com alguns retornos bastante importantes. Já teve o Yuri Alberto na última rodada diante do Red Bull Bragantino, Gabriel Paulista começando também como titular em Bragança Paulista. Aí nessa rodada o Ranieri voltando e também o Matheus Pereira estreando. Acho que são boas notícias para o técnico Dorival Júnior conseguir de fato rodar mais esse elenco, que é a proposta para esse início de temporada, né? Pensando que o calendário está muito abarrotado, que a pré-temporada ela foi muito curta, que em exatas 2 semanas o Corinthians já tem a primeira disputa de título da temporada Supercopa do Brasil diante de um poderoso Flamengo. Então ter mais opções vai ser sempre muito benéfico para o técnico Dorival Júnior. O Corinthians, eu entendo que não teve uma atuação para sair perdedor se acontecesse, né, aqui da Neoquímica Arena para o São Paulo. Também não acho que foi um jogo brilhante do Corinthians, aliás, bem pelo contrário, muitos jogadores do time estiveram abaixo do rendimento, tem alguns pontos importantes. Carrijo, por muitas vezes parecendo cansado, às vezes não chegando em alguma bola ou errando algum passe. O próprio Mateuzinho, que costuma fazer cruzamentos mais assertivos, mesmo em cobrança de escanteios hoje com um pouco mais de dificuldade. O Corinthians, ele sofre um gol na única chegada do São Paulo, praticamente no primeiro tempo, por culpa do Corinthians, do próprio Corinthians, sem tirar o mérito, logicamente, do São Paulo, mas foi muito demérito do Corinthians, erro de marcação total. O Corinthians, no primeiro tempo, era superior ao São Paulo, criava mais, teve as chances mais impactantes do jogo, né, as maiores chances do jogo àquela altura da partida.
Então, mas errou muito passe, muita tomada de decisão e faltou muita criatividade. Falei com o Breno Bidon aqui, foi autor do gol. Ele acabou recebendo o troféu de craque do jogo, mas inclusive perguntei isso pra ele. Não foi nem de perto uma das melhores atuações dele. Ele acabou virando o craque do jogo por conta do contexto, né? No apagar das luzes, ele conseguiu fazer um gol que incendiou a Neoquímica Arena, que evitou a derrota, que deu empate pro Corinthians. Mas hoje o Bidon, ele participou bem menos do que se espera, estando ele na figura que ele está, né, exercendo o papel que ele exerce agora. Então não foi uma boa atuação, ele mesmo reconheceu, entendeu que ele teve erros de tomada de decisão, erros de passe, que ele realmente não teve uma atitude que condiz com o futebol dele nesse contexto de Corinthians. Então isso tudo tem que ser colocado em consideração. Claro que é um momento ainda de adaptação, é um momento mais delicado no aspecto físico, né, por conta da pré-temporada curta, mas o Corinthians não fez um ótimo jogo contra o São Paulo, mas também não jogou bastante para sair com uma derrota, então eu acho que o empate acabou ficando de bom tamanho. Se todos jogassem o que a gente sabe que jogam, acho que o Corinthians tinha tudo para ter saído vencedor, então sim, acho que há o que lamentar esse empate diante do São Paulo na terceira rodada de Campeonato Paulista, muito porque o Corinthians já precisa dar uma resposta durante essa próxima semana. Quinta-feira já tem clássico de novo, é contra o Santos, é fora de casa, não tem muito tempo, né, para o Corinthians absorver os erros e entender o que aconteceu errado, porque de fato a gente está falando, o calendário ele está bastante cheio, os jogos eles estão um atrás do outro e o tempo de recuperação acaba ficando bem mais curto. Coisas importantes: Pedro Milans, lateral direito contratado pelo Corinthians, que está a detalhes de ser oficializado como novo reforço, esteve hoje aqui na Neoquímica Arena assistindo a partida no mesmo camarote de Rodrigo Garro. Outra coisa importante é que Memphis ainda não tem condições de atuar no clássico contra o Santos. O técnico Dorival Júnior falou isso em coletiva, que está descartada a presença do camisa 10. O Memphis começou a transição física ao longo da semana, já está fazendo trabalho no gramado com bola, mas ainda não está treinando com grupo, ainda sente dores na região ali do joelho, em função do edema ósseo. Então, mais um momento que a gente pode ter de novo o técnico Dorival Júnior mudando ali o sistema ofensivo do Corinthians, né? Talvez tenhamos um quarto jogo com uma quarta formação ofensiva seguida. Falar em formação ofensiva, o técnico Dorival Júnior até tentou, né? Contra o São Paulo, ter um time um pouco mais ofensivo, fez 2 alterações, ele tirou o Ranieri, colocou o Vitinho, tirou o André, colocou o Pedro Raul. Aliás, Pedro Raul está buscando seu lugar ao sol de volta depois de um empréstimo para o Ceará, fez 17 gols na temporada passada, então é normal que o torcedor crie algum tipo de expectativa em relação ao que ele pode render nessa temporada. Deu assistência para o Breno Bidon, participou desse momento que foi bem importante para o Corinthians, entrou bem no jogo, participou desse momento que foi importante para o Corinthians de buscar o empate. E depois da partida perguntei para ele o que fazia ele acreditar que essa temporada ia ser diferente da última. O que significa que ele ia ter mais oportunidade e que ele não seria emprestado. E ele falou: eu tenho certeza que vai ser diferente, porque dessa vez, ou seja, da outra não, eu sinto que eu tenho a confiança do treinador, a confiança da comissão técnica. Ou seja, ele não sentia isso com o Ramon Dias. Vai lembrar, Ramon Dias em muitos momentos escalava Héctor Hernandes e não Pedro Raul. E o Héctor, que acabou ficando escanteado até hoje, recebe salário no Corinthians e não é aproveitado, treina em separado. Então foi uma indiretinha de Pedro Raul para mostrar a diferença de cenário do ano passado para esse ano e por que ele tem essa confiança de que pode ajudar o Corinthians mais ao longo de 2026. Falei um monte, pensar... Vocês já devem ter visto aí, mas Félix Torres, de fato, oficializado como novo reforço do Internacional, assinou com o Clube Gaúcho até o final dessa temporada um contrato válido por empréstimo. O Rian deve ser oficializado aí também nos próximos dias. Corinthians continua no mercado e nessa semana eu venho atualizar para vocês todas as situações que estão sendo mapeadas aí pelo Clube Alvinegro. Show de bola? Chegou até aqui e não está inscrito ainda, te inscreve. Se curtiu esse vídeo, deixa teu like, só apertar aqui o botão do joinha. Se curtiu muito ou se entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Um beijo, tchau, tchau!